Vamos lá, então, gente. Vamos começar hoje o nosso Pocket Meet, o nosso encontro que vai abordar um pouco hoje sobre a ventilação mecânica. Agradecer, primeiramente, a professora Maíra Amaral, que está aqui hoje presente para poder compartilhar um pouco do conhecimento conosco. Esse evento tem um intuito de trazer um formato um pouco diferente dos eventos que o Instituto IB costuma fazer, para poder trazer um pouco de conhecimento sobre as áreas específicas. Esse evento, ele, além de ser um evento que ele é, de fato, online, ao vivo, ele também tem a possibilidade da gente estar certificando os alunos que participam do dia ao vivo, como é o caso de vocês hoje, né? No grupo nós temos pessoas que estão são quase 150 pessoas no grupo. Tem gente do sul do país, do Santa Catarina, do Paraná, de Brasília, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Salvador. Temos da Bahia também de outras cidades, mais do interior da Bahia. Sergipe, Aracaju, em peso também. Lagarto, aqui também estou vendo algumas pessoas. Maceió, temos aqui. João Pessoa. Pessoal do norte aqui em peso também. Pessoal do Pará. Enfim, temos um grande grupo aqui para poder discutir um pouco sobre a ventilação mecânica no paciente crítico. E a professora Maíra Amaral, né, vai trazer para a gente o tema de hoje. Queria trazer algumas informações para vocês antes de iniciar. Tá? Eu peço desculpas, mas eu não estou conseguindo ligar minha câmera para poder olhar com vocês, mas até falo que quando vocês quiserem também, vou falar com a professora também, deixar um pouco a câmera aberta para ela não se sentir muito sozinha também, tá? E, enfim, a gente tá com esse evento hoje, e talvez um tema que vem bem a calhar com todos os processos que a gente tem feito, tem visto. O nosso país está voltando a enfrentar um período difícil com relação à pandemia, e acho que ter domínio sobre os recursos, sobre as ações que envolvem o ambiente hospitalar vão ser muito importantes, e daí tem o tema também que vai estar atrelado a todos os conhecimentos que a professora vai poder passar para vocês. Eu coloquei no link aqui para vocês do bate-papo, né, o link para que vocês possam preencher, para que até o próximo sábado vocês recebam o certificado do dia de hoje no e-mail de vocês, tá? Então, as pessoas que estiverem aqui vão estar assistindo, e no final a gente reforça de novo, né, professora? O link para o pessoal aí, para poder quem participar tá assistindo, tá certo? No mais, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da professora e desejar aqui uma boa aula para todos nós, tá? Professora, eu estou vendo o seu slide, ele só não está ainda em modo de exibição, tá certo? Mas eu já estou vendo ele bem bonitinho, e aí, agora em diante, você já pode ficar à vontade, tá? E agora, foi? Foi sim. Show de bola. É piscado, mas... Enfim, acho que é só essa primeira página. Não. Foi, eu acho que sem querer, na hora que você subiu o mouse, ele estava numa função que é para a gente poder riscar mesmo nele, para circular as coisas, entendeu? Não me pergunte muito como tirar isso, tá? Por favor, passe o próximo slide, vamos ver se fica sem. O próximo tá ficando com, tá vendo? Tem alguma função que eu não sei lhe dizer. Se alguém que estiver assistindo aqui puder ajudar aqui os professores meio ruinzinhos de tecnologia, ajuda aí, gente. Mas também não está nada que está atrapalhando muito, viu, professora? Fique tranquila, tá uma linha até bem bonita. Bem estilosa a linha. Tá, então bora lá tentar.
Não estou conseguindo não também. Enfim. Deixa eu ver aqui. Tá, gente. Esse risco aí realmente eu não consigo tirar e Léo também não conseguiu me ajudar, mas enfim, vamos tentar fazer assim mesmo. Então, boa noite. Como o Léo já me apresentou, né? Tem alguém falando aqui no chat. Será que é para ajudar? Não. Tenta um Ctrl Z. É uma boa opção, Ctrl Z mesmo. Faz Não mais de uma vez o Ctrl Z. Tira o modo de apresentação, desculpa. Tira o modo de apresentação e tenta o Ctrl Z. Não vai. Não foi não. Então volta, porque o Ctrl Z voltou um pouquinho aí. Pode ser que tenha mudado alguma coisa que você tenha feito na apresentação. Tem alguma coisa, professora, que eu estou até vendo aqui na configuração. Deve ter três pontinhos aí do seu lado direito da sua tela. É isso mesmo aí, Maria Luísa. Aí. Quando clica na tela, aparece uma caneta, tem excluir, que é tipo uma borracha. Achei aqui. Peraí. Achou? Piorou. Eu acho melhor deixar como tá e a gente tocar o barco assim. Também acho. Peraí, viu? Posso sugerir a última tentativa? Tira o modo de apresentação, de compartilhamento de tela. Aquele botãozinho vermelho lá em cima. Pronto, agora coloca de novo. Pronto. Deixa eu ver aqui, não chegou ainda não. Peraí. Agora foi. Foi? Ainda não chegou aqui o compartilhamento, só um pouquinho, tá? Agora, rapaz, tá vendo? A gente não sabia disso. Tranquilo. Então, bora lá. Obrigada, Léo. Valeu. Gente, eu sou a professora Maíra Amaral, né? Como o Léo já me apresentou aí. Hoje eu estou como a coordenadora da pós-terapia intensiva do IB aqui em Aracaju, né? E esse nosso propósito dessa aula de hoje é explanar um pouco, né? Algum conteúdo relacionado à pós-terapia intensiva, falar um pouco sobre ventilação mecânica, como o Léo já iniciou falando. Hoje a gente está vivendo uma situação bem complicada, bem crítica, né, de forma mundial, não só no Brasil, mas de forma mundial, né? E o fisioterapeuta, durante essa pandemia, desde o ano passado, a gente já vai aí em mais de um ano de pandemia, acabou ganhando um lugar de maior destaque, né, nos hospitais, na unidade de terapia intensiva, acabou virando um pouco de protagonista dessa pandemia, né? A gente não queria que a nossa profissão virasse isso dessa forma, né? Infelizmente, a pandemia vem sendo muito triste, né? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ventilação mecânica. Muitos lugares tiveram que estar contratando fisioterapeutas que não tinham, né, muita habilidade na área, não tinham especialidade na área, não tinha prática, mas, enfim, diante do cenário que a gente está vivendo desde o ano passado, não tinha opção, né, não tinha tempo para estar capacitando, para estar habilitando profissionais, e a ventilação mecânica se tornou algo muito comum, né, nesse paciente, paciente com COVID, paciente que evoluiu com a gravidade da doença do Covid-19, né? Tudo que eu vou estar falando hoje aqui é relacionado à ventilação mecânica, não só para o paciente COVID, né? A gente vai aprender como ventilar o paciente crítico, mas muita coisa eu vou acabar citando sobre o paciente com Covid-19, porque, né, é a nossa realidade. E eu venho trabalhando muito, né, na linha de frente com algumas UTIs Covid, então a gente vem
aprendendo todo dia, né, algumas estratégias ventilatórias, a forma de como ventilar melhor esses pacientes, que não são pacientes fáceis de ventilar. Quem trabalha na área já deve ter percebido isso, quem está na linha de frente. E eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês podem interromper a aula, podem fazer pergunta, certo? Principalmente com o cenário que a gente vive hoje em dia. Então, como ventilar o seu paciente crítico, né? Primeiro, por qual motivo esse paciente foi intubado, né? Por qual motivo ele precisou desse suporte de ventilação mecânica? Então, na nossa avaliação, a gente precisa, para poder a gente conseguir ventilar o nosso paciente da maneira mais adequada possível, a gente precisa saber por que que ele foi intubado, né? Qual foi o motivo? O motivo da intubação desse paciente foi um rebaixamento de nível de consciência, né? Para poder intubou para proteger a via aérea desse paciente. A causa foi algum tipo de insuficiência respiratória, insuficiência respiratória hipoxêmica, insuficiência respiratória hipercápnica, né? Então, a nossa avaliação, para a gente avaliar, para a gente ventilar o paciente crítico da maneira mais adequada, já começa por esse motivo, de saber exatamente qual a causa que levou a essa necessidade, né, desse suporte ventilatório de forma invasiva. E eu costumo falar que o fisioterapeuta, ele na unidade de terapia intensiva, ele não trabalha sozinho, né? Então, a gente trabalha em equipe multi. E isso não é algo que é para ser desconsiderado, que é para ser descartado, não. De verdade, a unidade de terapia intensiva, ela só funciona, né, de forma multidisciplinar. Então, é preciso que todos tenham essa comunicação, que todos acabem discutindo o paciente ali à beira-leito. A gente precisa saber da parte clínica, da parte da nutrição, da parte da enfermagem, porque qualquer deficiência em algum quadro do paciente, ele acaba repercutindo, né, nas outras áreas. Então, para a gente ventilar ele direito, para a gente começar a evoluir, a gente precisa saber como que está a parte de exames laboratoriais, a parte clínica, a parte da hemodinâmica, né, se é um paciente que está estável, que está em altas doses de droga vasoativa, de sedação. Então, assim, nesse início, a gente vai ventilar, né, o nosso paciente, mas a gente precisa ter essa comunicação de forma multidisciplinar, ela é essencial, né? E muitas vezes algumas profissões, algumas áreas da unidade de terapia intensiva acabam sendo descartadas ou não levadas tanto em consideração, né? Mas assim, vivendo diariamente à beira-leito, discutindo cada paciente, nas visitas multidisciplinares, cada vez mais a gente percebe o quanto que é importante a participação de cada um para a gente conseguir, né, essa progressão, essa evolução desse paciente. Então, a gente identificando a causa da intubação, a gente já tem um olho clínico, né, de forma mais direta para aquele tipo de paciente, né? A gente sabe que se o paciente ele foi intubado por insuficiência respiratória, se a causa foi falência respiratória, a gente precisa de no mínimo 24 horas, né, para reverter esse quadro, no caso, tratar a causa da falência respiratória, para a partir daí começar a avaliar uma possível indicação já de desmame ventilatório, né? Então, assim, conseguiu resolver a causa após 24 horas, né, que deu tempo, o período de descanso para o paciente não evoluir novamente com algum tipo de fadiga ou uma nova falência respiratória. Então, a gente tem que resolver a causa. O que que levou esse paciente a evoluir com essa falência respiratória, né? Que tipo de hipoxemia acabou gerando? Por que que gerou essa hipoxemia nesse paciente? Ou qual a causa dessa hipercapnia desse paciente que acabou levando também essa falência respiratória? Então, a gente precisa saber exatamente a causa, tratar a causa, para a partir daí começar a avaliar a possível indicação já do desmame ventilatório, tá?
Já se o paciente foi rebaixado por nível de consciência, a gente sabe que a causa não é falência respiratória, e sim proteção de via aérea por conta do rebaixamento de nível de consciência. Então, também identificar qual o motivo que levou esse paciente a evoluir com rebaixamento de nível de consciência, né? Um Glasgow abaixo de 8, que é a indicação de intubação. Então, o que levou? Será que foi algum distúrbio eletrolítico? Será que foi alguma alteração neurológica? Será que o paciente precisa primeiro de uma tomografia de crânio para começar a avaliar? Existem N motivos, né, para que o paciente evolua com esse rebaixamento de nível de consciência. Então, se a causa foi o rebaixamento de nível de consciência, precisa descobrir qual o motivo, né? Para poder começar também a já pensar nesse desmame. Porque se foi apenas uma hipoglicemia, o paciente evoluiu com a hipoglicemia, né? E aí precisou ser entubado de forma imediata, porque não conseguiu reverter o quadro de hipoglicemia. E aí, para proteger a via aérea desse paciente, né? Acabou entubando. Então, se a causa foi, por exemplo, esse quadro de hipoglicemia, a partir do momento que começou a reverter, que o paciente começou a acordar, que começou a apresentar interação, né? Um Glasgow acima de 8, uma resposta motora, a gente já pode evoluir de forma imediata essa parte da ventilação mecânica. Então, a gente não precisa esperar as 24 horas, né? Como é a indicação quando o paciente evolui para a ventilação mecânica por falência respiratória. Então, é muito importante a gente saber a causa dessa intubação e questionar mesmo e perguntar o porquê, olhar os exames laboratoriais, exames de imagem, se houver. Então, por isso que eu falo que a partir desse momento, né, é importante essa conversa de forma multidisciplinar, essa interação, e aí, a partir daí, começar a discutir cada ponto para perceber qual foi a deficiência, né, que acabou levando esse paciente para a ventilação mecânica invasiva. E a partir daí, quando o paciente ele é intubado, né, o fisioterapeuta ele participa desse processo de intubação, certo? E qual é a principal função do fisioterapeuta durante a intubação do paciente crítico? É o quê? É ventilar o paciente, é oxigenar o paciente, né? Então, durante o procedimento de intubação, a gente precisa estar com o ventilador mecânico já montado, testado, né? Já está tudo ok, já verificou que o ventilador está funcionando. Então, durante o processo onde o médico está lá fazendo medicações, né? Preparando a via aérea do paciente para intubar, a função do fisioterapeuta nesse momento é oxigenar e ventilar o paciente, né? Que é feito através do AMBU junto com a oxigenação. Então, a gente também participa desse processo de intubação, né? Ventilando e oxigenando o nosso paciente. E logo após ele ser entubado, verificou que o tubo não está seletivo, que está tudo ok, aí há a conexão do tubo com o circuito do ventilador, né? Que a gente faz essa conexão e a partir daí a gente começa a ventilar o nosso paciente. Normalmente, a partir desse momento, né, da conexão do tubo ao ventilador mecânico, começa a gerar algumas perguntas. Qual o melhor modo ventilatório para ventilar o paciente? Que modo ventilatório deve se iniciar a ventilação mecânica do paciente crítico? Em que momento deve ajustar e mudar, né, o modo ventilatório? E tudo isso aí, a gente não precisa estar discutindo essa parte mesmo de modos ventilatórios, a gente não precisa estar discutindo com o médico, com a enfermeira, com o resto da equipe, né? Por quê? Porque o ventilador, ele é uma máquina onde o fisioterapeuta vai manipular, certo? Por isso que é tão importante a gente saber tantos detalhes da ventilação mecânica, né? A ventilação mecânica é algo que é voltada diretamente para o fisioterapeuta. Claro, tem médicos habilitados que fazem isso, tem enfermeiros habilitados que fazem isso. Mas diante de uma equipe multidisciplinar que tem um fisioterapeuta intensivista,
É o papel dele ventilar, né, da melhor forma o paciente. E aí, qual o melhor modo? Qual que vocês acham que é o melhor modo, assim que inicia essa parte da ventilação mecânica do paciente crítico? Alguém sugere alguma coisa? Alguém falou aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo ver. Pressão controlada, responderam aqui. Deixa eu ver, tem mais alguém que respondeu. Pressão controlada. Onde eu trabalho, colocamos em VCV, PCV, assistido controlado. Tá, então bora lá. Então, o melhor modo, né, é no modo assistido controlado, onde você dá um suporte muito mais seguro para o paciente, né? Porque provavelmente esse paciente, ele vai estar sedado, né? Bem sedado, ou seja, ele vai precisar desse suporte de forma 100% desse suporte ventilatório, né? Provavelmente ele vai estar sem drive respiratório, ou seja, sem conseguir estar iniciando, né, uma incursão, um ciclo respiratório sozinho. E porque são feitas algumas medicações na hora do processo de intubação. Então, o melhor modo ventilatório nesse momento tem que ser na modalidade de assistido controlado, como eu já falei, por ser mais seguro, né? Já que o paciente vai estar tão entregue, tão bem sedado, provavelmente o drive bem reduzido, drive respiratório, ou até mesmo ausente no momento. E aí, PCV ou VCV, eu costumo falar sempre que não existe, assim, uma receita de bolo, né? Ah, entubou, tem que botar em PCV, entubou, tem que botar em VCV. Não, a gente vai participar do processo de intubação e o melhor modo nesse momento é o modo que o paciente ficar mais acoplado, ou seja, que o paciente ele ficar mais adequado na ventilação mecânica, né? Mais confortável. E para isso ele vai precisar gerar um volume corrente bom, ele vai precisar não estar realizando nenhum tipo de assincronia, né? Tá fazendo uma frequência respiratória adequada, um padrão respiratório confortável. E o principal parâmetro que a gente tem é volume corrente expirado. Tá gerando um bom volume corrente expirado, que é a certeza que a gente tem que o paciente está sendo bem ventilado, né? E esse modo ventilatório é justamente esse, o de iniciar, o que o paciente fique bem mais acoplado, bem mais adequado e principalmente que não gere assincronias, tá? Mas na frente eu vou falar um pouquinho sobre a sincronia e vocês vão perceber que o paciente que está sendo mal ventilado, provavelmente ele vai gerar algum tipo de assincronia, né? E isso é ruim para o paciente, porque acaba piorando ainda mais o quadro de deficiência respiratória, tá? E em que momento deve ajustar o modo ventilatório? Justamente esse. A gente vai ventilar o paciente, né? Onde ele gere o melhor volume corrente, onde ele fique mais confortável, onde os gráficos apresentem para a gente todas as curvas da forma mais ideal, mais correta possível, sem estar gerando duplo disparo, né? Disparo reverso, alguns tipos de assincronia que geralmente acaba ocasionando, sem estar fazendo uma pressão de pico alta, né? Porque isso também não é bom, é indicação de esforço, de lesão. Então, o melhor modo não existe assim, é PCV, é VCV, não, né? O melhor modo é que o paciente ele gere um melhor volume corrente, que é mais próximo do volume corrente ideal calculado para aquele paciente, onde ele apresente um padrão mais confortável, onde ele fique bem mais acoplado. Nesse primeiro momento que inicia a ventilação mecânica, que o paciente foi entubado, o ideal é que o paciente fique bem sedado, né? Para que ele não comece a gerar esses tipos de assincronia, porque esse tipo de assincronia a gente sabe que acaba evoluindo mesmo para lesão pulmonar. Então, o ideal é que nessas primeiras 24 horas de intubação imediata,
ele fique bem acoplado, ele não participe da ventilação mecânica, né? No momento ele não tenha drive, a não ser que o motivo da intubação seja rebaixamento de nível de consciência. Aí sim, tudo bem, que é como eu falei. Se intubou por rebaixamento de nível de consciência, por exemplo, a causa do rebaixamento do nível de consciência foi uma hipoglicemia, é algo muito pontual. Então, tem como reverter e 1 hora, 2 horas, 3 horas depois da intubação, acabar evoluindo o desmame e até mesmo extubação. Agora, se a causa foi falência respiratória, aí sim, vamos deixar esse paciente bem sedado, bem acoplado. Tem paciente que nem precisa de nível de sedação tão alta para ficar bem acoplado à ventilação mecânica, né? Tudo vai depender muito da resposta do paciente, né? E inicialmente eu quero dizer para vocês que existem protocolos, diversos protocolos para ventilar o paciente, tá? Porém, protocolo, ele serve para guiar qualquer profissional, né? Para nortear que linha acabar seguindo. E não que tem que fazer exatamente o que está ali, uma receita de bolo. Por quê? Porque cada paciente é um paciente. Às vezes a gente tem o mesmo paciente, com a mesma causa de intubação, de deficiência respiratória, a mesma mecânica ventilatória, mas responde completamente diferente. Então, eu acho que a pandemia é o que ela trouxe assim de mais importante para a gente da ventilação, para a gente da fisioterapia intensiva relacionada à ventilação mecânica, foi ensinar para a gente, né, algo que a gente já sabia, mas que eu acho que a gente não colocava tanto em prática, e a pandemia veio para mostrar isso, que é individualizar o paciente crítico, né? Então, a gente precisa individualizar o nosso paciente. A gente traça a estratégia e observa a resposta do paciente. Nem todo paciente vai responder da melhor forma, da mesma forma, da forma que a gente espere, né? E por isso que a gente tem que estar avaliando constantemente, né? Mecânica, gasometria, estabilidade hemodinâmica, como o paciente responde em relação a esforço, a padrão respiratório, e a partir de cada avaliação de forma diária, né, durante as 24 horas do dia, e a partir daí que a gente vai traçando estratégias ventilatórias diferente àquela onde o paciente ventile da forma mais adequada possível. Tá. Os modos ventilatórios aí, eu acho que mais comuns, né, que todo mundo acaba vendo sempre nos ventiladores, na modalidade assistido controlada, é o PCV e o VCV. Em qualquer ventilador vai ter, do ventilador mais simples ao ventilador mais sofisticado, vai ter o PCV e o VCV, né? Que o PCV é uma modalidade controlada a pressão, VCV controlada a volume, e eu coloquei aí, se vocês conseguirem observar, o modo PRVC. Em alguns ventiladores vai ser APCV, vai ter alguma nomenclatura um pouco diferente, tá? E o que significa, Maíra, esse modo? Tá? Esse modo, ele também está na modalidade de assistido controlado, certo? Ou seja, é um modo também seguro para você ventilar o seu paciente que acabou de ser intubado, porém ele não tem todos os ventiladores, né? Esse é um modo que é considerado um modo um pouco mais avançado. Então, a grande maioria dos ventiladores, assim, dos ventiladores mais simples, realmente você não vai encontrar essa modalidade, né? Essa modalidade você encontra nos ventiladores um pouco mais moderno, vamos dizer assim. E essa modalidade, ela se aplica muito bem aos pacientes, principalmente aquele paciente que está ainda sedado, que ainda não está naquele momento mais ideal de evoluir para o modo espontâneo, que é o modo PSV, porque ainda está com o PIP um pouco mais alto, FI um pouco mais alto, ainda não tem indicação de evoluir o desmame do modo ventilatório, e aí às vezes o paciente acaba se adaptando melhor a esse modo PRVC. Esse modo, ele garante o volume corrente que você vai colocar lá, né? Proporcional ao volume corrente calculado ideal para o paciente, mas ele cicla
a pressão, né? Então, ele não é nem PCV, nem VCV, mas ele tem a parte de garantir o volume corrente para o paciente, que o VCV tem, e ele vai ciclar a pressão, né? Que é o que o modo PCV tem. Então, esse modo, o fluxo é livre. Então, o paciente, quando ele está ainda sedado, mas de vez em quando ele começa a apresentar drive respiratório, né? Começa a participar um pouco da ventilação mecânica, aí esse momento, quando o paciente não está bem acoplado ainda, ele começa a gerar um pouco de assincronia. E como a gente reverte a sincronia? A gente reverte fazendo ajustes finos e às vezes até mesmo mudando o modo para PSV, né? Já que a frequência é livre. Porém, às vezes o paciente ainda não tem indicação para evoluir para o modo PSV, como eu já falei. E aí o modo PRVC, o paciente acaba se adaptando melhor. E aí a gente consegue reverter a sincronia, mas ainda no modo assistido controlado, ou seja, no modo seguro, né? O modo PSV, acredito que todo mundo aqui já conheça, né? É um modo espontâneo, onde a gente utiliza sempre para estar evoluindo o desmame, mas não só para isso, né? O modo PSV não é só para desmame, pode ser utilizado também como modo contínuo, mas é um modo que a gente evolui desmame, que a gente faz o teste de respiração espontânea para poder evoluir a extubação do paciente. Então, tá um pouco descrevendo, né, esses modos que eu acabei de falar para vocês, né, o que é que comporta o modo PCV, VCV, PRVC. Então, no modo PCV, a gente vai estar ajustando a pressão inspiratória. Eu escuto muito, qual o valor, Maíra, que eu devo colocar de pressão inspiratória se eu for ventilar o paciente em PCV? Também não existe um valor padrão, um valor mais próximo do fisiológico, não é assim, né? A gente vai ventilar o paciente, a gente vai ajustar a pressão inspiratória de acordo com o volume corrente que vai gerar, né? Então, se eu já medi meu paciente, já vi o peso predito dele, já vi o volume corrente ideal para ele, se esse paciente, o volume corrente ideal para ele tem que ser 300 ml, então eu vou ajustando minha pressão inspiratória, né, até que ela gere um volume mais próximo do ideal para esse paciente. Se o ideal é 300 ml, então o que chegar mais próximo, eu vou deixar lá minha pressão inspiratória. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 12, 14, 18. Vai depender do paciente, do pulmão do paciente, né? Tem paciente que tem um pulmão mais difícil de ventilar, então ele precisa de pressões inspiratórias mais altas para poder gerar um volume corrente mais próximo do ideal para ele. Então, por isso que não existe uma receita de bolo mesmo. Então, o parâmetro principal para a gente conseguir visualizar se aquela ventilação está de forma correta e adequada para o paciente é o volume corrente, certo? Volume corrente baixo, a gente precisa, né, ajustar os parâmetros para que ele gere um volume mais próximo, porque senão a gente vai acabar não ventilando de forma ideal e o paciente só vai evoluir com piora mesmo. E volume corrente alto demais, também ele indica, quando o paciente começa a participar da ventilação mecânica, ele indica esforço. Alguém perguntou aqui em relação à gasometria, com base na gasometria, frequência respiratória. Eu não entendi a pergunta. Se puder formular ela de forma mais clara, viu? Aí eu respondo. Então, voltando para o que eu estava falando, a gente precisa estar sempre de olho no volume corrente, tá? Nada de volume corrente muito alto e nada de volume corrente muito baixo, porque senão a gente vai estar prejudicando a ventilação do paciente. E aí a gente vai ajustar o tempo inspiratório, né? Para que ele gere uma relação em Zs mais próximo do fisiológico, 1 para 2, 1 para 1,5, 1 para 1,1, depende muito do propósito que você quer ventilar seu paciente, depende também de distúrbio gasométrico, essa relação em Zs.
Com base na gasometria e frequência respiratória, ajustar a frequência respiratória. Ah, entendi. Pronto. Perguntou aqui, ajuste de frequência respiratória, tem que ser com base na gasometria. Inicialmente, provavelmente, a gente não vai ter uma gasometria, né, para ventilar o paciente assim que intubou. Demora um pouco e depois acaba coletando uma gaso. E a gente ajusta, sim, frequência respiratória, né, de acordo com gasometria, principalmente quando o paciente está fazendo, né, algum tipo de acidose. E a acidose respiratória a gente está vendo muito no paciente COVID, né? Está sendo muito comum os pacientes com COVID evoluírem para uma acidose respiratória. E a gente tem que ajustar volume minuto, certo? Antes de querer aumentar tempo INS ou ajustar a relação INS-ex, vamos focar no volume minuto. Então, para lavar CO2 é volume minuto. Tá? E como é que a gente ajusta isso? Frequência respiratória, né? O modo VCV, o que vai diferenciar um pouco do PCV é o volume corrente, que a gente vai conseguir garantir, né? No PCV, a gente vai ajustando pressão inspiratória para gerar um volume mais próximo do ideal. Já no VCV, a gente tem como colocar exatamente o volume corrente ideal, que a gente já calculou e que é o mais adequado para aquele paciente. A gente vai ajustar o fluxo também, né? O fluxo inspiratório para esse paciente. E esse fluxo, o ideal é que ele não seja tão alto, né? Quanto maior o fluxo, mais o paciente vai fazer uma pressão de pico, pode estar gerando mais esforço e acabar também ventilando o paciente de forma inadequada, né? Então, a literatura preconiza muito não ultrapassar o fluxo de 50 ml, né? E a gente percebe que quando a gente aumenta muito o fluxo, geralmente o paciente faz mesmo a pressão de pico alta e que isso não é bom, a gente sabe que acaba evoluindo com lesão pulmonar, né? E o PRVC, como eu já falei anteriormente para vocês, vai garantir volume, mas ele vai ciclar a pressão. É tanto que a gente faz o ajuste aí de tempo inspiratório. E aí, gente, a gente chega à parte principal aqui, que esse slide aqui eu quero que vocês levem para a vida, para ventilar qualquer paciente, independente se é COVID-19, se é SARA grave que a gente sempre teve, se é SARA por COVID, independente do paciente que vocês acabaram de intubar, é para ventilar de forma protetora sempre, tá? Essa ventilação protetora, Mayra, apareceu agora no COVID-19? Não, sempre existiu, né? Porém, ela não era tão evidenciada, em alguns lugares, em algumas unidades, ela não era tão verificada, vamos dizer assim, só mais naqueles pacientes que evoluíam mesmo com SARA grave, que entravam no protocolo, né, de ventilação de SARA. E agora, durante a pandemia, como a gente teve, né, e está tendo novamente uma remessa enorme de pacientes graves, né, levando em consideração para essa parte de ventilação mecânica, então eles evoluem de uma forma muito grave, ficou bem evidenciado ventilar o paciente de forma protetora, né? Eu acho que todo mundo aqui já acabou ouvindo ventilação protetora. Hoje está se falando muito, né? Mais ainda por conta da pandemia. E aí a gente está tendo mais cuidado, vamos dizer assim, em ventilar o nosso paciente crítico, né? A gente está observando mais todos esses parâmetros para tentar ventilar ele da forma mais protetora possível. E a gente sempre consegue, Maíra, ventilar o paciente de forma protetora? Não, nem sempre a gente consegue, né? Vai ter paciente que ele vai estar com o pulmão tão ruim, mas tão ruim, que a gente não vai conseguir ventilar ele de forma protetora. Infelizmente, né? Então, a gente precisa estar olhando muito para a pressão do platô do paciente, né? Olhar o drive pressure. Drive pressure a gente faz através de uma subtração, né? Diminui platô de PIP e dá o drive pressure.
O drive pressure, ele significa distensão alveolar, certo? Então, qual o valor de parâmetro para tudo isso que você está falando, Maíra? A PIP vai depender muito, né? Não tem um valor de parâmetro exato, vocês vão entender como que a gente coloca a PIP ideal para o paciente, eu vou explicar mais na frente. E o platô, de forma protetora, ele tem que ser abaixo de 30, né, centímetros de água. O drive pressure, ele tem que ser menor que 15, né? Pressão de pico não deve ultrapassar de 50, porque isso significa aí que o paciente está tendo muita resistência, está tendo algo que a gente precisa ajustar para não acabar evoluindo com mais lesão pulmonar. E a complacência estática, né? Ela normalmente varia de 50 a 80. Paciente COVID muito raro paciente, né? COVID grave, paciente que está em ventilação mecânica, tem uma complacência acima de 50, certo? A realidade é um pouco diferente disso, mas que desde que surgiu, né, o início da pandemia, os estudos com COVID-19, os estudos começaram a relatar valores de complacência menores para pacientes com COVID, mas que pode ser considerado, né, pela literatura, mais próximo da complacência ideal. Então, eles consideram uma complacência de até 35, uma complacência boa para o paciente grave com COVID-19. Porém, os parâmetros de normalidade mesmo é de 50 a 80, tá? E a PIP, como eu falei, vai depender muito da PIP que foi titulada para aquele paciente. Então, tem alguém perguntando aqui. O que você acha sobre PIP alta? Devemos ventilar PIP alta ou PIP baixa? Tá. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mais na frente, né? Eu vou explicar o que é que a gente tinha anteriormente na diretriz de ventilação mecânica e o que é que foi um pouco mudado com a pandemia, né? Com os estudos que foram realizados durante a pandemia. Que no início a gente ficou bem perdido, como ventilar o paciente com COVID, PIP alta, PIP baixa, o que seguir, se segue aquela tabela que tem na diretriz de alveole, né, de Loves, ou aquela de PIP baixa. Enfim, mais na frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas o que eu quero que vocês levem, independente da PIP que vai utilizar, é isso. Observar a pressão de platô abaixo de 30, drive pressure abaixo de 15, pressão de pico abaixo de 50, e uma complacência, levando em consideração o paciente COVID, né, que é o que a gente mais tem na realidade de hoje, de 35 a 80, certo? Então, essa é a ventilação protetora. Independente do parâmetro de ventilação mecânica que você vai colocar lá no ventilador, o paciente ele tem que gerar platô, drive, pressão de pico e complacência nesses valores de normal, que é considerado de normalidade, que eu acabei de falar. Porque se você ventilar o paciente, que ele comece a gerar uma pressão de platô de 35, um drive de 16, 18, você não está ventilando seu paciente de forma protetora, tá? Principalmente com o drive platô aumentado. Isso significa hiperdistensão alveolar, ou seja, muita lesão pulmonar. Então, um paciente que já tem um pulmão comprometido, um pulmão com lesão, vai piorar mais ainda esse quadro de lesão pulmonar do paciente, né? Voltando um pouquinho mais para o paciente com COVID, a COVID-19, ela tem uma janela de tempo onde o paciente ele evolui, né, com piora do quadro inflamatório, né, que é da própria doença mesmo, que normalmente é do 7º ao 12º dia de doença, ele acaba evoluindo com aquela piora, né, do quadro da doença, com a maior gravidade e tal. Então, muita atenção nesse momento, né, porque ventilação mecânica não é brincadeira, tá, gente? Por isso que a gente estuda tanto e a gente faz tanto ajuste fino e que muda tanta coisa.
Ah, Mayra, mas se eu diminuir só 2 centímetros de PIP, diminuir 2 pontos de frequência respiratória, não vai mudar muita coisa. Muda muita coisa, certo? Então, assim, é sempre ventilar de forma protetora. Qualquer parâmetro que você modificar, né? Avalia como é que está a mecânica ventilatória desse paciente. Avalia se está tudo ok, para ver se você está ventilando ele bem de forma protetora. Lembrando que, para a gente estar avaliando essa mecânica, né? Que é tudo que tem aí nesse slide que vocês estão vendo, a forma mais adequada de avaliar isso é o paciente bem acoplado, ou seja, entregue à ventilação mecânica, sem estar participando. E para isso ele precisa estar sempre bloqueado, Maíra, com bloqueador neuromuscular? Não, nem sempre, tá? Vai ter momentos que o paciente ele vai estar tão bem sedado que você vai conseguir estar avaliando mecânica, ele não precisa estar sempre bloqueado, mas vai ter pacientes, né, que o médico vai ter uma dificuldade um pouco maior de sedar, de chegar àquele RAS -5, e aí vai precisar bloquear, tá? Mas muita atenção o tempo inteiro, quando conseguir estar avaliando a mecânica, né? Que é esse momento que o paciente está bem entregue à ventilação mecânica, avaliar essa mecânica ventilatória para ver se está ventilando mesmo de forma protetora. Porque muitas vezes a gente vê a mecânica bem estourada, bem fora do valor de normalidade. Ah, mas o paciente está saturando bem, está confortável, então está tudo bem. Não, não está tudo bem, certo? E essa lesão pulmonar, ela nem sempre começa a apresentar desfechos de forma imediata, né? Então, alguns estudos eles falam que até após 48 horas de estar ali gerando lesão por mecânica alterada, por PIP muito alta, a partir dessas 48 horas é que começa a surgir, né, as lesões pulmonares e começa a apresentar os desfechos mesmo bem negativos em relação à ventilação mecânica. Então, eu já escutei muito assim, né? Ah, aumenta 2 pontos de PIP aí, ou 4 de forma empírica, aleatória, e mudou só um pouco o platô saiu de 14 para 16, 18, aumentou pouco, mas já saiu da ventilação protetora. E naquele momento, de forma imediata, pode até não aparecer nada, não apresentou queda na saturação, a gasometria continuou boa, a relação ventilação-perfusão continuou boa, mas se continuar ventilando dessa forma, provavelmente após as 48 horas, vai começar a apresentar bastante desfecho negativo em relação à ventilação mecânica desse paciente, em relação às lesões pulmonares, né? Porque a gente não ventilou ele de forma protetora, que é o que é mais preconizado. Esse estudo aí, né, eles fizeram um estudo para avaliar a questão de qual seria, né, o volume corrente ideal. Porque na diretriz de 2013 de ventilação mecânica brasileira, o que era que eles indicavam lá? De ventilar, né, de 6 a 8 ml quilo peso. E eles começaram a fazer estudos mais antigamente, antes da diretriz de 2013, eles chegaram a ventilar, né? Muito antigamente, eu não peguei essa época, mas já chegaram a ventilar paciente 12 ml quilo peso. Ou seja, é um volume muito alto, né? E aí eles começaram a estudar. Se vocês veem que esse estudo aí ele é de 2000. Ele é de 2000 justamente por isso, né? Porque quando foi feito esse estudo, né? E eles verificaram alguns anos passados, até chegar a 2000, em 2000 que foi produzido esse estudo, eles verificaram que os pacientes eram ventilados com volumes altos e começaram a estudar isso. E aí eles conseguiram perceber, né, a questão de mortalidade, que é um desfecho importantíssimo para determinar a variável de ventilação mecânica. E aí eles conseguiram identificar que ventilando o paciente 6 ml a quilo peso, começou a reduzir a taxa de mortalidade, né? E como eu já falei, como mortalidade é um desfecho importantíssimo para qualquer tipo de estudo, a partir daí começou, né, a modificar a questão
nas diretrizes de ventilação mecânica a questão do volume corrente, né? Aí eles passaram de 6 a 8 e hoje a gente sabe que é calculado de 4 a 6 ml quilopeso, né? Paciente com SARA grave que costuma ventilar com volume corrente um pouco mais baixo, 4 ou 5 ml, né? Porque SARA grave é preconizado na ventilação protetora baixos volumes e altas pressões, porque normalmente o paciente precisa de uma PIP mais alta. Então, para poder equilibrar e a mecânica ficar de forma protetora, às vezes a gente precisa reduzir um pouco o volume, né? Para não acabar ventilando ele saindo da estratégia protetora. Então, hoje, a gente utiliza de 4 a 6 ml quilopeso. Então, assim, é importantíssimo, toda vez que você estiver ventilando seu paciente, você tá verificando o volume corrente expirado, tá? Então, não é, assim, um parâmetro que deve ser ignorado, não é um parâmetro, fazendo um volume corrente ali de 800, 1000 ml, sendo que o ideal para ele é 320. Não, isso não é normal, alguma coisa está acontecendo e a gente tem que identificar para fazer com que ele ventile, né, gerando um volume mais próximo do ideal para ele. Se o ideal para ele é 320, o ideal é que não ultrapasse tanto, né, que fique mais próximo ali do ideal. Mas chegar a 800 ml, 1000 ml, como eu já vi diversas vezes, alguma coisa de errado está acontecendo com o paciente. Ou o paciente não está bem acoplado, não está bem sedado, não está com os ajustes ventilatórios necessários que ele precisa, ou ele está tendo um despertar muito agitado. E aí tudo isso tem que ser otimizado, porque senão gera lesão também. E aí é tudo isso que eu acabei de falar, né? A ventilação mecânica de forma protetora, ela tem que gerar um volume corrente de 4 a 6 ml quilopeso, né? Do peso predito pela altura. Uma pressão de platô menor que 30. E tolerar níveis de CO2 mais elevados com controle do pH. Essa parte aí dessa hipercapnia permissiva é bem voltada para o paciente com SARA, né? E o paciente com COVID-19, como eu falei. A grande maioria dos pacientes com COVID-19, eles tendenciam, né, a evoluir com essa hipercapnia permissiva, né? Ou seja, com valores de CO2 mais alto. Porém, o pH, ele continua equilibrado. Então, por isso que se torna, né, tolerável. Então, a gente denomina como hipercapnia permissiva, porque é permitido, né, que durante esse processo da doença, da SARA ou do COVID, o pH estando controlado, é permitido o valor de CO2 um pouco mais elevado, porque é típico mesmo da doença, né, da lesão pulmonar, acaba evoluindo com esse CO2 um pouco mais elevado. E aí, é o que eu falei que eu ia comentar um pouco mais na frente em relação aos valores de PIP, né? Então, o que é que a gente tem aí na diretriz de 2013, que foi a última diretriz atualizada, né? Que, por sinal, ela está bem desatualizada. A gente não teve outra atualização aqui no Brasil. E até a pandemia ficar aí evidenciada, começar a ter vários estudos, começar a observar, né, as respostas diferentes dos pacientes, a gente ventilava nosso paciente assim, né? Paciente com SARA leve, né? A gente ventilava através dessa tabelinha aí, que é chamada de tabela PIP baixo vezes FI, ou seja, um paciente que apresentava uma SARA leve, a gente começava a ventilar, se vocês perceberem, né? O valor de oxigênio inspirado, ele vai aumentando, porém a PIP ela se torna ainda baixa, né? Porque você utilizar uma fração inspirada de oxigênio de 70% para uma PIP de 10, 12, é uma PIP relativamente baixa, né? Então, essa tabela, ela foi criada, não só ela, como as outras dos próximos slides, né? Para a gente seguir, quando o paciente se encaixasse em SARA leve, né? Que a gente começa a classificar SARA leve, moderada e grave através da relação ventilação-perfusão, que é PaO2 e FiO2. A partir daí, a gente classificava a SARA e já ventilava diretamente aí
com essa tabela. Então, aumentava a PIP, aumentava a FI e ia guiando, né, a redução ou o aumento de acordo com a necessidade de cada paciente através dessa tabela. E aí, essa tabela que foi feita a partir do estudo do ART, não sei se alguém conhece aqui esse estudo do ARDSNet, ele foi publicado, se eu não me engano, em 2018, foi um estudo de coorte, um estudo multicêntrico, durou alguns anos esse estudo, foi feito em vários países, né, inclusive aqui no Brasil, tiveram algumas sedes desse estudo, e eu até consegui participar, né, aqui em Aracaju, através de um hospital particular, ele estava inserido nesse estudo, eu acabei participando e vivenciando a resposta dos pacientes a essa tabela e ao protocolo de recrutamento que fazia parte desse estudo, né? Na vivência mesmo, de acordo com tudo que colocava nesse estudo, com essa tabela, com o recrutamento, a gente começou a perceber que não tinha um resultado tão positivo, né? Mas até então, o que a gente tinha era a população aqui em Aracaju, nesse hospital. E aí, a gente utilizava exatamente todas essas 3 tabelas, né? Aqui, no caso, é SARA moderada grave. Então, se vocês perceberem aí nessa tabela de alveole, por exemplo, que eu acho que era a tabela mais utilizada para paciente moderada grave, um paciente que precisa de 50% a 80% de FI, é instituído uma PIP de 20 centímetros de água. Imagina, né? Uma PIP altíssima, e que era tabelado. Então, independente, né, da lesão, do pulmão, da mecânica do paciente, era tabelado aí. Se ele precisasse de 50% a 80% de FI, a PIP tinha que estar em 20%, né? Então, hoje a gente conseguiu perceber que não é assim. Por isso que eu falei no início da aula, todo paciente, ele deve ser, né, tratado, não só a parte da ventilação mecânica, mas voltando para a ventilação mecânica, que é o que a gente está conversando hoje, ele tem que ser tratado de forma individualizada. Essa tabela que a gente tem aí, né, tanto a de PIP baixa quanto essa de alvéolo e lobes, ela não individualiza paciente nenhum, pelo contrário, né? Ela tabela assim. Então, eu vou ter um paciente que ele precisa de 60% de FI, porque o pulmão dele responde de um jeito, mas aí ele vai estar com 20 de PIP. Eu vou ter outro paciente que precisa da mesma quantidade de FI, mas que talvez ele não precise dessa PIP tão alta, mas de acordo com esse protocolo, eu tinha que colocar uma PIP de 20. Então, assim, em nenhum momento ele individualiza o paciente, né? E muito menos a resposta do paciente a esse ajuste ventilatório aí de forma tabelada. E aí... Oi. É só para avisar que tem uma moça com a câmera ligada, eu acho que ela não está percebendo. É Shirley, eu acho, não é isso? Isso. Shirley, sua câmera tá ligada. Ah, ela desligou. Obrigada, gente, obrigada. Então, tá. Voltando aqui para o que eu estava falando, né? Que a estratégia ventilatória, ela tem que ser para ventilar o paciente de forma individualizada, né? E que agora, na pandemia, foi muito utilizado, está sendo utilizado, e eu acho que até surgir algo que seja mais ainda individualizado, ou mais ainda específico para o paciente, é a titulação de PIP. Eu acho que muita gente aqui já ouviu falar, né? Começou a ser evidenciada também no início da pandemia. A titulação de PIP já existia, né? A PIP decremental já existia, mas também não era tão evidenciada, não tinha tantos estudos, não era tão aplicada assim na prática como é hoje, após o início da pandemia. E eu acho, assim, no meu ver, que é a melhor forma, né, de utilizar a PIP mais adequada para cada paciente. Maíra, não se usa mais PIP table. PIP table é isso aí, gente, que vocês estão vendo. Se vocês ouvirem esse termo, eu quero que use PIP table é isso, é uma PIP tabelada, né? É alveolo, lobes ou essa tabela PIP baixa FI.
PIP table é isso. Não se utiliza mais porque diz que é errado, porque diz que não pode mais utilizar, enfim. Não tem nenhum estudo dizendo que é proibido utilizar PIP table, né? Não tem. Mas tem estudos dizendo que alguns pacientes evoluíram com desfecho maior de mortalidade utilizando o PIP table, certo? Mas, assim, qual que seria a melhor indicação, Maíra? O que é que você acha? Bom, como eu já falei para vocês, eu participei de um estudo, né? Que a gente utilizou essas PIP table, utilizou recrutamento e com o resultado final do estudo, a gente percebeu a alta taxa de mortalidade. Depois da titulação de PIP, hoje eu sou totalmente adepta e, assim, defensora mesmo da titulação de PIP. Por quê? Porque eu acho que hoje é a forma mais individualizada que você tem, né, de ajustar uma PIP para cada paciente. E o que é que os estudos, que os grandes estudiosos, cientistas falam em relação a isso? Se a sua equipe, ela não é bem treinada, bem capacitada para estar titulando PIP de paciente, ela usa PIP table, certo? Então, a PIP table não é algo que é proibido utilizar. Porém, você não individualiza a PIP para aquele paciente, você segue uma PIP tabelada. Mas entre usar uma PIP table e não saber titular PIP e que PIP colocar, né, ser algo assim empírico, aleatório, é melhor você seguir algo que já é tabelado, certo? Porém, hoje eu sou totalmente defensora da titulação de PIP. Eu acho que é a forma mais individualizada, mais adequada, mais correta de você estar ajustando o valor de PIP. Por quê? Vou agora responder justamente a pergunta que me fizeram. Você acha que tem que ser PIP alta ou PIP baixa? Eu não acho que tem que ser PIP alta nem PIP baixa. Eu acho que tem que ser a PIP ideal, a PIP mais adequada para aquele paciente, tá? Que, como eu falei, o mesmo paciente pode apresentar a mesma mecânica, o mesmo quadro, o mesmo comprometimento pulmonar. Esse aqui tem 80% de comprometimento pulmonar na tomografia de tórax. A gente tem 2 pacientes iguais, mas uma PIP pode ser 10, o outro a PIP pode ser 16, né? Não sei. A gente só vai saber quando titular a PIP. Então, por isso que eu falo, né? Qualquer paciente nosso, ele tem que ser visto, tem que ter aquele olhar clínico totalmente individualizado, né? Então, a gente vai traçando estratégia, mas que não ultrapasse a forma de ventilação protetora e vai avaliando a resposta de cada paciente, mas de forma individualizada, gente. O que deu certo em um paciente pode dar errado no outro. Então, nada de estar querendo ventilar os pacientes da mesma forma, da mesma maneira, né? E sim individualizar e avaliar a cada momento. E aí a gente vai, né, titular a PIP. Então, para titular a PIP, existe uma preparação para realizar essa manobra, né? Que preparação é essa? O paciente tem que estar bem acoplado à ventilação mecânica, né? Ele tem que estar com um RAS de -5. Ele tem que estar bem sedado, bem sedadinho mesmo, né? Sem entrar em nenhum momento na ventilação. Ou até, às vezes, bloqueado. Eu acho que bloquear o paciente, né? Agora na pandemia também virou algo bem rotineiro, né? Lembrando que bloqueador neuromuscular, ele não é bom, né? Para a gente evoluir desmame de ventilação mecânica. Então, quanto menos tempo o paciente precisar estar utilizando o bloqueador neuromuscular, melhor para a gente conseguir evoluir o desmame, né? Assim que possível desse paciente. Porque o bloqueador, ele vai acabar retardando, né? Vai adquirir uma fraqueza muscular para o paciente de uma maneira muito mais rápida, comparado aos pacientes que não utilizam bloqueador neuromuscular, né? E a gente sabe que o paciente que faz uso da ventilação mecânica, mesmo que não utilize bloqueador por sedação, por tempo de ventilação mecânica, né? Já tem uma fraqueza muscular absurda pelo imobilismo, enfim, uma fraqueza da musculatura periférica enorme, né? Muitos pacientes evoluem com a neuropatia do doente crítico, enfim. Só que
a grande maioria dos pacientes que a gente está vendo agora no Covid-19 está precisando bloquear para a gente conseguir, né, titular PIP, conseguir ventilar ele de uma maneira mais adequada, mais acoplado, sem gerar sincronia. Então, alguns pacientes estão precisando utilizar o bloqueador neuromuscular. Mas, normalmente, algumas unidades, né, existem protocolos para utilizar esses bloqueadores, e, normalmente, os pacientes ficam de 24 a 48 horas, no máximo 72 horas, com neurobloqueador, justamente para, né, não evoluir com essa piora, com esse retardo depois para o desmame na ventilação mecânica. Então, Maíra, eu consigo titular PIP com pacientes só sedados sem bloqueador? Consegue. Porém, na realidade do Covid-19, tá bem difícil da gente conseguir titular só com sedação. Porque vai chegar um momento da titulação de PIP que a gente vai precisar aumentar muito a PIP. E aí, nesse momento, né, o paciente começa a entrar, fazer pressão de pico alta, participar, fazer algum tipo de assincronia. E aí, a gente tem que interromper a manobra, né? Retornar para os parâmetros de antes, pedir para o médico sedar mais ou até mesmo bloquear, né? E a partir daí, a gente retornar para finalizar ou até mesmo começar novamente a manobra de titulação de PIP. Lembrando que PIP alta normalmente é sinal de quê? De instabilidade hemodinâmica. Nem sempre os pacientes vão evoluir com instabilidade hemodinâmica, mas tem uma chance muito alta, né? A gente sabe que PIP alta, ela acaba gerando aí uma sobrecarga, né, de ventrículo e acaba levando o paciente a uma hipotensão. Então, observar como está, né, essa parte da hemodinâmica do paciente, se ele já está um pouco hipotenso, porque se ele já tiver um pouco hipotenso, eu acho que vale a pena discutir com o médico, né, a possibilidade de estar inserindo ou até mesmo aumentando um pouco a dosagem da droga vasoativa para poder ele conseguir, né, tolerar essa manobra de titulação de PIP. E durante a manobra, observar, né, essa parte da pressão arterial. Normalmente esses pacientes mais graves, eles ficam com uma PAI, né, que é a pressão arterial invasiva. Então, você consegue estar vendo ali constantemente qualquer alteração, consegue ver a pressão arterial média e consegue acompanhar essa parte da hemodinâmica de uma forma mais segura. Então, muito cuidado nesse momento com essa parte aí. A gente tem que fazer, né, a manobra, que é o mais correto para o paciente, essa titulação, mas ao mesmo tempo observar se ele vai apresentar alguma instabilidade hemodinâmica ou até mesmo se ele já está apresentando antes de iniciar a titulação de PIP e já pedir para fazer alguns ajustes para a gente conseguir terminar a manobra. Aqui a gente tem um fluxograma de como fazer a titulação de PIP, né? Que a gente chama de titulação decremental da PIP. Isso daqui vocês vão encontrar em várias postagens aí de estudiosos, né? De cientistas, em artigos, enfim. Isso daqui eu tirei, né? De um artigo, de um estudo que começou a ser realizado durante o início mesmo da pandemia, lá no ano passado. Então, é o que a gente segue aí nas unidades que eu trabalho em terapia intensiva. Hoje a gente segue esse protocolo, né, de titulação de PIP. Então, se vocês perceberem, a manobra, ela é de forma grande, né, de forma prolongada. Então, existe uma manobra inicial e final, que eles chamam de mini recrutamento. Por quê? Porque ele chega a ficar com uma PIP de 20, né, durante 30 segundos. Então, durante um tempo, né, razoável, com uma PIP bem alta. Então, inicialmente, é feita essa manobra, né, em modo PCV, com ajustes bem específicos. Então, prestar muita atenção nos alarmes, né, tá ajustando os limites de alarme
para o paciente não fazer uma pressão de pico alta. Então, se os alarmes forem feitos de forma bem ajustados, o paciente não vai fazer essa pressão de pico alta e você vai conseguir realizar essa manobra inicial. Que no primeiro momento, né, aumenta a PIP para 15 centímetros de água, permanece por 10 segundos e depois acaba aumentando para 20 e por 30 segundos. Depois dessa manobra inicial, vai começar a real, né, titulação da PIP, que é a PIP decremental, que a gente já realiza no modo VCV, né, e a gente inicia com a PIP de 20 centímetros de água. A literatura hoje, ela já indica realizar essa manobra de titulação de PIP com pacientes obesos. No momento que a gente for fazer essa segunda etapa aí da titulação em si de PIP, iniciar com a PIP de 24, né? No lugar de 20. Vocês estão vendo 20 centímetros de água aí para paciente considerado não obeso e para pacientes obesos já é considerado esse valor inicial de PIP de 24 centímetros de água. E aí, como é que acontece? A titulação de PIP, o mais ideal é que você seja treinado, capacitado, né, habilitado para fazer. Por quê? Porque demanda um pouco de tempo e de habilidade com o ventilador, né? Para você não estar demorando, estar ajustando o parâmetro e acabar perdendo o timing da manobra, né? Então, eu, na forma como eu ensino e passo para a equipe para estar fazendo no plantão, é preparar inicialmente, né, uma tabelinha no papel, onde coloca lá PIP de 20 a 6 centímetros de água, né? Vai colocar lá 20, 18, 16, 14, 12, vai reduzindo de 2 em 2, né? Vai colocar todos os valores de PIP de 20 até 6, reduzindo de 2 em 2 centímetros de água. Na outra coluna, vai colocar complacência estática, platô na próxima, drive pressure e pressão de pico. E a cada valor de PIP, quando você fizer a pausa, né? A pausa inspiratória para poder você calcular a mecânica, aí você vai anotar tudo isso na hora que você fizer a pausa, né? Vai anotar a complacência estática, o valor de platô, de drive pressure e de pressão de pico, certo? E aí, quando você finalizar de 20 até 6 centímetros de água, faz a manobra final, que ela é igual à manobra inicial, né? E aí você vai colocar na PIP titulada. E como é essa PIP titulada, Maíra? A PIP titulada é que nesse quadrinho que você fez, né? Para essa titulação da PIP aí, que vai no modo VCV, que vai de 20 centímetros de água até 6, reduzindo de 2 em 2, a PIP que apresentar a melhor mecânica, ou seja, menor drive pressure, né? A gente sabe que o valor é menor que 15. Menor platô, que a gente sabe que o platô tem que ser menor que 30. Melhor complacência, que a gente sabe que o ideal é que seja de 35 a 80, né? Considerando pacientes COVID. Menor pico, então essa vai ser a PIP ideal. Por isso que eu sugiro que faça uma tabelinha numa folha lá, né? Para poder, quando finalizar a titulação de PIP, você conseguir verificar qual foi a melhor PIP, que é a PIP onde apresentou a melhor mecânica. Então, me perguntaram aqui, todos os ventiladores têm pausa? Sim, todos os ventiladores têm, tá? Porém, os ventiladores um pouco mais antigos, dá um pouco mais de trabalho para você estar realizando isso. Por exemplo, o Inter 5, né? Você tem que colocar VCV, onda quadrada, dar a pausa, ele vai fazer um tracinho assim, voltando, você tem que identificar aquele tracinho, ali é o platô, você tem que estar subtraindo. Enfim, esses ventiladores um pouco mais antigos dá um pouco mais de trabalho, mas tem como fazer sim. O exemplo do Inter 5, porque eu acho que é o ventilador que eu conheço que é um pouco mais antigo. A titulação da PIP deve ser realizada todos os dias? Não. Vou explicar mais na frente isso também, tá? Então, todo mundo conseguiu entender, né, como faz a titulação da PIP.
Nós sempre ouvimos que a drive pressure deve ser menor que 15. Eu queria saber se existe um valor mínimo de drive pressure. Então, não existe um valor assim estipulado na literatura, ó, não pode ser menor que 8, né? Não, até agora eu não consegui, né, verificar nenhum estudo que fale um valor mínimo de drive. Porém, é muito difícil você encontrar um valor, pelo menos assim na minha prática clínica, um valor de drive menor que 4, enfim, né? Normalmente, vocês vão disponibilizar esse material. O material eu não sei. Eu posso dar uma resposta depois, porque não me pediram para disponibilizar nada, não sei como que vai ser, certo? Mas depois eu posso dar um retorno sobre isso. Sim, voltando ao valor de drive, né, que me perguntaram. Então, eu acho que o menor drive que eu vi até agora na prática, assim, né, titulando PIP, foi um drive de 4, certo? Mas, assim, estipulado, algo que a gente deva seguir como ventilação protetora de valor mínimo de drive, no momento eu ainda desconheço, mas não estou dizendo que não tem, pode existir e talvez eu não tenha esse conhecimento ainda. Então, terminou a titulação de PIP. Cadê? Iniciar o desmame da PIP. Ó, bora lá. Se eu titulei PIP agora no meu paciente, agora são 9h20, titulei PIP agora, 9h20. O ideal é a gente começar essa redução da PIP após 24 horas, né? Maíra, toda vez que o paciente for entubado, eu já preciso titular a PIP de forma imediata? Não, nem sempre, tá? Por quê? Porque pode ser que o paciente não precise. Qual a indicação de titulação de PIP? Né? Normalmente você entubou, ajustou, após um certo tempo, 1 hora, 2 horas, coletou uma gasometria e está com a relação abaixo de 200, aí a indicação é titulação de PIP, certo? E aí a gente titula essa PIP. O ideal é que ela fique por 24 horas, né? Para fazer essa homogeneização ventilatória, né? Homogeneizar mesmo todos os alvéolos e a gente conseguir uma resposta favorável. Então, após 24 horas de titulação de PIP, é o momento da gente começar uma avaliação para verificar a possibilidade de iniciar o desmame da PIP, né? Então, entubei meu paciente agora, com 1 hora, 1h30, 2 horas, coletou uma gaso, aí ele está com a relação PF de 100. Né? Então, eu vou titular a PIP agora. Amanhã à noite, né? Na verdade, nem amanhã à noite, de dia, de tarde, vai começar a coletar gás e eu vou começar a observar a resposta dele à titulação de PIP. Com quanto tempo que eu consigo perceber que ele começa a melhorar ou não? Vai depender muito do paciente. Tem paciente que 2 horas após a titulação de PIP, a relação PF sobe de 100 para 200. Tem paciente que sobe 10 pontos, 20 pontos. Mas a gente tem aí um período, né, de 24 horas para estar avaliando isso. Se com 12 horas a relação dele, ou com 8, com 10 ou com menos, enfim, na verdade, após a titulação de PIP não melhorar, começar a regredir, né, no caso, começar a reduzir mais ainda, ou seja, piorar, titula PIP novamente? Não, a indicação mais correta é evoluir para prona e não tá titulando PIP toda hora sempre, né? Por quê? Porque titulação de PIP de forma frequente, ela também pode acabar gerando lesão alveolar, lesão pulmonar, né? Por estar fazendo hiperdistensão, porque aumenta muito, chega a nível de PIP de 20, né? Então, isso a gente pode acabar piorando o paciente. Então, a principal indicação, né, se ele não responde a uma titulação de PIP, é evoluir para prona, né? Então, e aí, né, durante essas 24 horas, a gente tem como estar evoluindo, né, avaliando o paciente para perceber a partir de que momento a gente consegue evoluir o desmame da PIP ou, né, evoluir para uma pronação, ver qual a indicação do paciente. E aí a gente avalia gaso, avalia saturação, avalia volume corrente do paciente, né?
Às vezes, a saturação no monitor não bate com a da gasometria, então é importante a gente estar verificando isso também para ver o que é fidedigno ou não, para poder guiar a gente, né? E outra coisa quando a gente começa a evoluir esse desmame da PIP, que provavelmente o neurobloqueador ele já foi desligado, né? Observar se o paciente vai começar a gerar assincronias, né? Eu já acabei citando inicialmente, mas a assincronia, ela gera lesão, tá? O paciente está fazendo assincronia, não estou conseguindo reverter, não estou conseguindo ajustar nada, e ele está fazendo um volume corrente alto. Então, esse paciente, se a gente sustentar essa assincronia por muito tempo, ele vai acabar gerando a psília, acho que alguém já ouviu falar aqui em psília, que é lesão por esforço, certo? Lesão por esforço, por estar tentando, pelo paciente estar tentando ventilar, tentando respirar, e ele não está bem acoplado ao ventilador, né? Não é o paciente que acopla ao ventilador, é o ventilador que acopla ao paciente, né? Então, a gente tem que fazer ajustes finos, né? Para que reverta esse quadro de assincronia e o ventilador consiga deixar o paciente bem acoplado, ou seja, ventilar de forma mais adequada, sem estar gerando nenhuma lesão, né? Então, muito cuidado com essa lesão por esforço, muito cuidado com essas assincronias. A sincronia reverte com ajuste de parâmetro, tá? Ajustes finos, ou seja, ajuste de relação em Z's, de frequência respiratória, de tempo de rampa, né? De fluxo, de tempo de pausa. Então, tudo isso, claro, quanto mais o ventilador ele é sofisticado, ele é avançado, mais ajustes finos você vai ter como conseguir ajustar, né? Vai ter a opção. Quanto menos o ventilador ele é bem evoluído, ou seja, é um ventilador mais antigo, com menos, ele vai ter menos opção de estar realizando esses ajustes finos, né? Mas, de forma imediata, a reversão de assincronia não é sedar, bloquear o paciente, né? É tentar ajustar, tá? E até mesmo o modo ventilatório. Então, vai ter modo que o paciente vai se acoplar melhor, outro modo ele vai começar a entrar bastante na ventilação e vai começar a gerar algum tipo de assincronia. Então, de forma imediata, é fazer ajustes de parâmetros ventilatórios, tá? Se não conseguir reverter a sincronia, né, no ventilador, com ajuste fino, com mudança de modo, aí a gente parte para uma conversa com o médico e pede para ajustar algum tipo de sedação para reverter a sincronia. Porque a sincronia não é para ser mantida, não é para ficar ali de forma prolongada, porque vai lesionar ainda mais o pulmão desse paciente. Distúrbios gasométricos, né? A gente tem que estar avaliando, porém, ao mesmo tempo, a gente não ventila uma gasometria, certo? A gente ventila um pulmão, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que é muito fechado para a gasometria, né? Então, a gente vai ver o distúrbio gasométrico, mas a gente também tem que observar a resposta do paciente, o quadro clínico dele, como que ele apresenta essa ventilação lá no ventilador para a gente, se ele está ventilando de forma adequada, está apresentando um volume bom, volume corrente expirado, se ele apresenta um volume minuto bom, como é que está a mecânica ventilatória dele, né? Então, assim, muito cuidado para não querer ventilar, né, aquele papel ali da gaso. E olhar também para o paciente, tá? Os ajustes ventilatórios são realizados, certo? Para reverter distúrbio gasométrico, como alguém acabou citando aí no início da aula. Então, é realizado sim. Porém, cuidado com a ventilação protetora mais uma vez. Porque o que é que acontece? Às vezes o paciente está com acidose, né, respiratória, ou seja, o aumento da PaCO2 na gaso, e ele tá sendo ventilado no momento um volume a 5 ml quilopeso, porque foi o volume que ficou melhor, que conseguiu ventilar ele dessa forma, para que ficasse de uma estratégia protetora. E aí observa que o paciente está com esse distúrbio gasométrico, com esse aumento da PaCO2.
Aí faz o quê? Ah, eu vou aumentar a frequência respiratória e vou aumentar o volume para ele lavar CO2, né? Aí acaba aumentando o volume para 6 ml quilopêsio. Mas nesse momento, pode ser que a mecânica dele não fique mais protetora, que aumente pressão de platô, que aumente drive pressure. Então, muito cuidado em querer estar aumentando sempre o volume, né? Na intenção de lavar CO2. Alguém perguntou aqui alguma coisa. Ah, não, foi o certificado, né, da aula. Então, muito cuidado, gente, nisso de querer aumentar o volume corrente para lavar CO2 e o paciente acabar saindo da estratégia protetora, tá? Porque às vezes a gente precisa estar reduzindo o volume corrente, né? No caso, ao invés de ventilar ele a 6 ml quilopêsio, às vezes é necessário a gente ventilar a 5,5 ml quilopêsio, a 5, até mesmo a 4, para poder não sair da estratégia protetora. Então, como eu falei no início, reverter a acidose é aumentar o volume minuto, né? Então, é ajustar a frequência respiratória. Outra coisa que também gera muita acidose, né? É disfunção renal, aumento do espaço morto, o ventilador às vezes não está calibrado. Eu já vi várias vezes, né? A gente programar lá o paciente no modo assistido controlado VCV, programa 300 ml de volume e o ventilador gera 200. Então, 100 ml a menos é muita coisa, né? Então, isso vai acabar contribuindo para que o paciente retenha CO2 e evolua para uma acidose respiratória. Então, assim, antes de qualquer coisa, assim, de forma imediata, vamos avaliar o quadro do paciente, o ventilador do paciente, né? A clínica dele, a parte médica mesmo, a parte mais clínica de disfunções eletrolíticas, disfunção renal, vamos conversar com o médico, né? Vamos ter esse diálogo para ver o que é que pode estar gerando essa acidose, né? Porque nem sempre é algo levado diretamente da lesão pulmonar. Às vezes é uma disfunção renal, como eu falei, um aumento do espaço morto, o próprio ventilador que não está, né, calibrado como deveria. Então, muito cuidado nesses ajustes aí, sem antes analisar direito o que poderia ser. Atenção à frequência de realizar a manobra de titulação de PIP, exatamente, né? Como eu falei, a manobra de titulação de PIP, se vocês perceberam, ela tem uma manobra inicial e final, que é um mini recrutamento, né? Então, muito cuidado para não estar fazendo. A cada 24 horas, avalia e titula de novo, avalia e titula de novo. Não, a indicação não é essa, né? A indicação é, com 24 horas não melhorou, está com relação PF abaixo de 150, a indicação de prona mesmo. Você já titulou PIP, não melhorou, o próximo passo é pronação, né? Então, muito cuidado também de estar toda hora ajustando PIP de forma empírica. PIP não é brincadeira. Ah, mas eu aumentei só 2 centímetros de água, eu reduzi 2 de manhã, mas agora à tarde subir de novo. De manhã reduzi mais, mas de madrugada teve que subir de novo. Cuidado, certo? O ventilador não é um brinquedo, né? Aumentar e reduzir PIP também não é brincadeira. Isso lesiona de verdade o pulmão do paciente, né? E tem um comprometimento importante, principalmente o paciente COVID, né? Que comprometimento pulmonar é muito alto, a resposta inflamatória é imensa e a evolução do paciente, né, é muito mais lenta. Então, a gente pode acabar lesionando muito mais. Então, como eu já falei, se não responde a titulação, a indicação é prona. Esse estudo aqui é em relação à posição de prona, né, que eles verificaram que com a prona melhorava muito áreas, né, que eram mal ventiladas, áreas de troca gasosa ruim. Então, pela própria posição, né, onde você tira toda a carga, como a gente consegue ver aqui, toda a carga de pressão em cima da região de maior troca gasosa, que é essa região dorsal do pulmão, né, se deixando ela de forma mais livre, você acaba fazendo uma homogeneização ventilatória.
Então, o pulmão ele fica livre e ele sai da região dependente, né, para a região não dependente. Prona mesmo após 24 horas de IOT, prona. Prona antes de 24, não tenha dúvida, prona sim. Tem paciente que chega muito ruim. Já recebi paciente na UTI com relação PF de 50. A gente sabe que relação PF o ideal é de 300 acima, né? E aí a gente prona assim, menos de 24 horas. Não tenha dúvida disso, né? Só depende muito da resposta do paciente. Certo? Aqui é só para identificar, para vocês conseguirem ter uma noção de exames de imagem mesmo. Um paciente com relação PF de 80, um paciente com relação PF de 300, olha como muda o pulmão, né? Como o pulmão com a relação PF de 80 está bem comprometido, a gente nem consegue ver a área mais bem ventilada assim desse pulmão, o pulmão está bem comprometido, aí cheio de consolidação, né? Bem infiltrado. E o outro pulmão, como é diferente, um pulmão bem limpinho, né? Bem tranquilo, a gente consegue ver seio costofrênico aí livre, tudo bonitinho, direitinho. Então, deixa eu ver aqui, Maíra. Amei a aula, tô de plantão. Obrigada, bom plantão para você. Esse outro artigo aqui também é um artigo que, se eu não me engano, foi 2019, ele, não lembro agora, deixa eu ver aqui. Foi 2019, isso mesmo, né? Foi o último guideline que acabou saindo sobre paciente com síndrome de desconforto respiratório aguda, né? Que é a SARA. E é o que a gente seguiu, né? Para o início da pandemia. Algumas coisas foram ajustadas, mais relacionadas ao Covid, mas, de fato, esse é o fluxograma que a gente deve seguir, né? Para ventilar o nosso paciente com insuficiência respiratória aguda grave, né? E o que é que ele fala aí? Ele fala, né, que inicialmente a gente tem que ventilar essa parte aqui. Tem que ventilar nosso paciente, né, de forma protetora, volume corrente ideal 6 ml quilo peso, né? E a partir daí, o paciente começou a ser classificado como SARA, e aí o próximo, né, confirmou SARA, então ventilar o nosso paciente de forma protetora, que é o que eu já falei aqui para vocês, né? A questão do volume corrente, da pressão platô ser menor que 30, PIP com certeza vai ser maior que 5, né? A gente vai acabar titulando a PIP para ver a PIP ideal para esse paciente. PF menor que 200, né? PIPs elevadas, PF menor que 150, utilizar neurobloqueador para pronar, né? Então, assim, realmente, a posição de prona precisa bloquear o paciente, certo? Por quê? Porque ela é uma manobra, né? Cheia de riscos que podem acontecer. Então, o paciente tem que estar totalmente bloqueado, entregue, ele não pode ter nenhum tipo de movimentação durante a manobra, né? Ele não pode participar da ventilação mecânica, porque a gente não vai conseguir ajustar, né? Ele entrando, participando, não é o ideal, é para ele estar bloqueado durante o tempo que ele ficar em prona. Alguém perguntou aqui. A gente vê umas pessoas bem doidas fazendo uma loucura, tipo, você vê por aí pessoas ventilando pacientes com frequência acima de 40. Já vi isso? Eu nunca vi, não. Frequência respiratória acima de 40 é algo bem, né, extrapolado um pouco. Mas eu acho que deve primeiro, como eu já falei, verificar a causa dessa acidose, né? Não tem indicação da gente ventilar o paciente com a frequência respiratória tão alta. Outra coisa, gente, quanto mais a gente ventila o nosso paciente com a frequência respiratória alta, né? Acima de 35, isso acaba atrapalhando o desmame, porque o drive respiratório fica muito exacerbado. Então, quando a gente passa o paciente para PSV, a gente demora muito para conseguir manter ele no modo espontâneo e evoluir esse desmame por conta do drive exacerbado. Bora lá.
voltando aqui só para o neurobloqueador, né? Então, para pronar, o paciente precisa estar bloqueado, certo? Durante o tempo de prona, Maíra, ele precisa estar bloqueado ainda sim, até supinar, ele precisa estar bloqueado, senão a gente não consegue, né, realizar todos os ganhos e benefícios da prona. A prona sempre é positiva, a gente sempre consegue melhorar o paciente? Nem sempre, né? Não tenho como certificar e garantir nada, depende muito da resposta do paciente. Mas existe um protocolo de prona, né, que eu não trouxe aqui, porque senão a aula ia ficar muito grande, muito estendida, muita coisa para falar, mas existe protocolo para você saber até que ponto permanecer com o paciente em prona, a partir de que momento não vale mais a pena e tem que supinar, né? Mas existe um estudo do ProServa que ele fala que a prona, né, é realizada por no mínimo 16 horas, por no máximo 24. Então, ano passado, quando iniciou a pandemia, a gente fazia muito isso, né? Deixava o paciente pronado normalmente 20, 24 horas. Esse ano já saiu um novo guideline sobre SARA e prona, falando que eles fizeram um estudo, né, um ensaio clínico, e eles observaram que os pacientes que ficavam mais de 16 horas pronado, 20, 24, 21, enfim, eles não apresentavam a resposta mais tão favorável. Então, eles começaram a perceber que não havia necessidade de aumentar mais o tempo de prona, ou seja, com 16 horas, eles conseguiram perceber que era o tempo ideal para o paciente apresentar a melhor resposta. Então, já foi visto, né, de uma maneira mais diferente, já reduziu um pouco mais o tempo de prona. Porém, na prática, né, o que é que a gente faz, pelo menos nas unidades que eu trabalho? A gente não estipula, todo paciente tem que ficar 16 horas e mais que 16 não vale mais a pena e tem que pronar. Não, é aquilo que eu falei, individualização do paciente, né? Então, vai ver muito a resposta do paciente à prona. Realmente, se é aquele paciente que você vê que não está mais melhorando, que a relação PF não sobe mais, né? Que aquele paciente mais arrastadinho, que não melhora, não tem mais para que a gente permanecer com ele prona se ele não está mais apresentando melhora. Supina e pronto. Mas se é aquele paciente que a cada 2 horas ele só melhora, né? Só apresenta relação PF mais alta a anterior, PO2 melhorando, então vale a pena a gente permanecer um tempo maior do que 16, mas não ultrapassar 24. Por que não? Porque o paciente começa a evoluir com lesão, né? Lesão de pele, muita lesão, por conta da pressão, do peso, né? Mesmo mudando de decúbito a cada 2 horas, a lateralização da cabeça, posicionamento dos braços, das pernas, mas o paciente acaba evoluindo com lesão. Então, no máximo 24 horas, né? É o que a gente preconiza. E aqui, só para finalizar esse fluxograma, gente, aqui, ó, onde tem relação PF menor que 80, a indicação é ECMO, né? Porém, a gente não tem aqui estrutura, não tem a máquina para estar realizando a ECMO. A gente não tem aqui em Sergipe, né? Mas, quando o paciente começa a apresentar esse distúrbio gerando uma relação PF menor que 80, né? Que é o ápice da gravidade da insuficiência respiratória, a indicação é ECMO. Mas é uma realidade um pouco distante ainda da gente, né? Mas é importante vocês saberem a indicação que o paciente teria. E aqui tem algumas recomendações, né, desse próprio artigo aí, que eu acabei de mostrar esse fluxograma para vocês, onde fala que usar o volume corrente a 6 ml quilopêsio, né, é uma primeira abordagem para paciente, principalmente com SARA, né, que reduz mortalidade, apesar que a gente segue para ventilar qualquer paciente 6 ml quilopêsio, né? Os pacientes com SARA grave, que como eu já falei também, às vezes a gente precisa reduzir um pouco esse volume, ventilar 5,5 a 5 e até no mínimo 4. Uma vez que o volume corrente é ajustado para cerca de 6 ml, a pressão de platô deve ser monitorada, né? Continuamente, e deve
e não deve exceder de 30, ou seja, qualquer ajuste a ser realizado no ventilador mecânico, verificar a mecânica ventilatória, né? Porque se o platô aumenta de 30, a gente aumenta a mortalidade. Aqui está dizendo que ele não deve exceder 30 centímetros de água com o propósito de reduzir mortalidade. Então, caso contrário, aumenta a mortalidade. A PIP alta provavelmente deve ser usada em pacientes com SARA, né, moderada ou grave, mas não em pacientes com SARA leve. Isso é grau 2 de recomendação, então, assim, não é o ápice de recomendação, né? Então, eu acho que o que justifica isso daqui é a gente individualizar a PIP, não tem uma maneira mais adequada, pelo menos atualmente, de individualizar a PIP do que titular, né? Então, é titular sempre, que necessário. Manobras de recrutamento provavelmente não devem ser usadas de forma rotineira, o que eu já falei. O paciente acaba evoluindo com lesão, né? Por hiperdistensão alveolar. A questão do bloqueador, ele é utilizado, né? Em pacientes que precisam ser pronados, porém, por no máximo 48 horas, como eu já falei, né? Mas cada unidade existe uma rotina, né, que é definida pelo médico da unidade. Tem unidade que fica 24 horas bloqueado, tem unidade que fica 48 ou até 72 horas. Isso vai depender muito da unidade. Existe alguma exceção de uso de valor alto de drive pressure? Exemplo, em pessoas muito obesas? Não. O drive pressure é menor que 15 mesmo, independente se o paciente é obeso, se é magro. A única exceção em relação à obesidade relacionada à mecânica, a PIP, é a titulação de PIP, a gente iniciar com a PIP mais alta, como eu já falei, né? Alguns estudiosos já consideram que a titulação de PIP para o paciente obeso, ela seja iniciada com 24 centímetros de água de PIP do que 20. Mas o drive não, o drive tem que ser menor que 15. O posicionamento de prana deve ser usado em pacientes com SARA, com relação PaO2 e FiO2 menor que 150, né? A gente já comentou isso aqui também. Sessões de pelo menos 16 horas, né? Então, foi esse artigo que falava que tinha que ser no mínimo 16 horas, no máximo 24, porém esse ano, como eu já falei, já saiu esse novo guideline que fala que 16 horas é o tempo suficiente, né? E mais uma vez, eu repito aqui, nas unidades que eu trabalho, a gente não estipulou que vai ser 16 horas em todos os pacientes, não mais que isso. Não, a gente não fez, a gente está individualizando cada paciente. Tem paciente que a gente supina com 18 horas, tem paciente que supina com 20, com 22, com 24, com 16, depende muito da resposta do paciente, tá? Aqui fala sobre a recomendação em relação à ECMO, né? Que é o ideal para pacientes que apresentam essa relação PF baixa, mesmo que já foi pronado e não responde, continua com essa PF abaixo de 80, a indicação, né, é a ECMO. Em que momento iniciar desmame da ventilação mecânica, né? Primeiro, o paciente tem que estar revertido a causa que ele foi entubado, né? Por que ele foi entubado? Então, essa causa já tem que começar a estar no processo de reversão, né? O ideal é que a PIP já esteja em 8, para a gente não mudar o modo, né? Para uma modalidade espontânea com a PIP alta, não tem indicação. O volume corrente, ele precisa estar gerando um volume corrente mais próximo do ideal para ele. Precisa ter drive respiratório, gente, ou seja, o paciente precisa participar da ventilação mecânica, senão não tem indicação nenhuma de modo espontâneo, porque provavelmente ele vai evoluir com a bradipneia e com a apneia, né, em seguida, isso é óbvio, se ele não tem drive. Avaliar a gasometria arterial, né, para ver se o paciente já está no time de evoluir para PSV, sinais clínicos do paciente, principalmente em relação à dose de droga vasoativa, né, não tem indicação do paciente estar com doses altíssimas para manter uma pressão borderline, e a gente já está iniciando esse modo aí
espontâneo. Então, tem que ter essa avaliação clínica, né? Outra coisa que é importantíssimo ter nas UTIs, né, em rotinas mesmo, é o despertar diário. Então, o paciente tem que evoluir com despertar diário. Os exames de imagem, né? É importante a gente estar verificando também esses exames. Tem algum microfone ligado? Principalmente raio-x, que eu acho que é o que mais tem, né, de forma rotineira nas UTIs, é realização de raio-x. Então, para a gente estar avaliando esse exame de imagem, né, para ver se não tem algo comprometendo e talvez não seja ainda a indicação de evoluir para PSV, né, se o paciente tiver evoluído com uma telectasia mais extensa e tal, né, o paciente vai precisar de direcionamento de fluxo com PIP mais alta. Então, a gente precisa estar avaliando também esses exames de imagem, avaliação do padrão respiratório, né, porque às vezes quando a gente já evolui para PSV, o paciente começa a apresentar desconforto respiratório, utiliza musculatura acessória, né, aquele padrão bem abdominal, evolui com tiragens, então talvez ainda não seja o momento. Então a gente precisa avaliar, né, tudo isso no paciente e verificar se é o momento mais ideal ou não de evoluir o modo para espontâneo, no caso para PSV. O modo PSV, utilizar só para desmame ventilatório, né? Eu já vi muito isso na UTI. Colocar o paciente em modo PSV e vir um médico físio. A gente não é o momento de evoluir agora extubação com o paciente. Esse paciente não tem condições, não tem indicação e tal. Mas, gente, o modo PSV, ele não é utilizado só para desmame. Não, certo? Ele é o modo que a gente faz o TRE, né? Que é o teste de respiração espontânea. Porém, tem pacientes que ficam muito mais adaptados ao modo espontâneo, justamente por a frequência ser livre, né? Do que no modo assistido controlado. E mesmo assim, esse paciente às vezes está sedado, né? Está com algum uso de sedação, mas não chegou a deixar ele sem drive respiratório. E justamente por ele ter drive, mesmo sedado, o modo que ele fica mais adequado, que ele ventila melhor, que não gera sincronia, é o modo PSV. Então, não tem por que não deixar. Até porque, de forma mais precoce, o quanto mais rápido a gente consegue evoluir o modo para espontâneo, melhor para o paciente, né? Porque a gente já começa a treino da musculatura respiratória, né? Começa a evoluir essa parte e o paciente, ele não tem tanto trabalho para a gente evoluir o desmame. Então, o modo PSV, ele também pode ser utilizado como modo contínuo e não só para desmame, certo? E o TRE, né, que é o teste de respiração espontânea, não existe outro modo para realizar, né, tem que ser no modo PSV mesmo. E é isso, gente. Obrigada. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aqui para fazer, se queira discutir algo mais específico, compartilhar alguma coisa do trabalho, da vivência. E aí? Se não, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui, né, em plena segunda-feira, quase 10 horas da noite, de poder ter compartilhado um pouquinho, né, sobre a minha experiência, sobre a minha vivência, sobre ventilação mecânica, sobre um pouco do que a gente vem vendo aí nesse 1 ano de pandemia. Muitas coisas vão sendo modificadas e ajustadas o tempo todo, né, com as respostas do paciente. Agora a gente está tendo uma nova variante, então os pacientes respondem de uma maneira diferente, certo? Não está sendo igual ao primeiro pico da pandemia, de forma alguma. E a cada dia a gente vai aprendendo, né? Vai trocando experiência, vai vivenciando aí todas essas modificações desse novo vírus. Alguém perguntou aqui, paciente evolui com 3 PCR nas primeiras 24 horas de IOT após estabilização ainda é válido pronar? Com certeza.
nunca descartar a prona se o paciente tem indicação, né, de investimento, se não tem mais indicação de paliação, certo? Não tem indicação de cuidados paliativos, então é investir mesmo no paciente, tá? Como eu falei no início, hoje eu estou na coordenação da pós de terapia intensiva, né, do IB, então eu venho aqui também convidar vocês que tenham interesse em realizar, né, pós-graduação. A gente vai iniciar uma nova turma no final desse mês, né, no último final de semana de março, se eu não me engano é 27, no sábado de março. O primeiro módulo será comigo, né? Será um módulo de avaliação do doente crítico, avaliação e monitorização do doente crítico. A nossa pós, ela comporta alguns professores de fora, né, de outros estados, da Bahia, de Alagoas, de Recife, de São Paulo, né? A gente também tem uma parte prática que é vivenciada mesmo dentro da UTI, lá no Hospital Cirurgia. Então, a gente tem algumas aulas práticas, alguns modelos lá de estar vivenciando um plantão, né? Claro, supervisionado por mim. E eu acho que é uma pós onde tem muito a agregar quem quer seguir essa área, né? Quem quer ser um fisioterapeuta intensivista. A gente tem excelentes professores compartilhando desses ensinamentos, dessas trocas de experiência com vocês. E é isso, eu estou aqui para qualquer dúvida, até mesmo sobre os módulos, sobre a pós em si, e estou à disposição de vocês. E eu acho que o grande diferencial da nossa pós do IB de terapia intensiva é a parte prática, é a vivência mesmo lá dentro da UTI. A gente tem um monte de mensagem aqui, eu não sei se eu vou conseguir ver todo mundo. Deixa eu ver. Da vivência que todo dia é uma guerra vencida. Não é e não está fácil. Nós, físicos e os demais profissionais são guerreiros. Sim, Igor. Sem dúvida. Tem dias que a gente está totalmente exausto, cansado, né? Mas seguimos firmes e fortes, porque a pandemia não está nem perto de acabar. O que você acha sobre a utilização de TGI em pacientes graves? Então, TGI, gente, para quem não conhece, né, é uma técnica de insuflação de gás, né? A TGI, a gente sabe que existem vários estudos já demonstrando que você acaba, né, tendo vários efeitos colaterais. Um exemplo deles você acaba fugindo da ventilação protetora, dá uma bagunçada na mecânica ventilatória, né? Porque você acaba aumentando o espaço morto, né? Então, assim, não existe nada cientificamente dizendo que é o mais correto, coerente utilizar. Pelo contrário, existem os efeitos adversos, né? Que a TGI proporciona. Porém, já utilizei sim, né? Nos casos mais adequados, mais graves de uma acidose, por exemplo, um pH de 6,9, um PCO2 acima de 100, né? E a gente já conseguiu reverter a acidose, sim. E depois cuidou da mecânica. Até a indicação no momento que o paciente estiver utilizando a TGI, não é indicado estar avaliando mecânica, tá? Justamente por isso, porque vai aumentar o espaço morto, a mecânica ela vai acabar saindo da estratégia protetora, então não tem indicação. Outra coisa é que a TGI também não tem indicação de ficar por muito tempo, justamente por todos os efeitos adversos que ela proporciona. Então, na prática, quando a gente chega ao ponto de usar, que a gente faz de tudo para não utilizar, a gente não ultrapassa de 3 horas de TGI, certo? Mas assim, não tem nada de indicação realmente para estar realizando, para estar fazendo, não. Pelo contrário, tem muitos efeitos adversos. A aula perfeita, você é maravilhosa. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui hoje à noite com vocês, né? E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Todo mundo conseguiu salvar aí o link para pegar os certificados, né? Que Léo colocou no início aqui no chat. Eu acho que outra pessoa acabou postando novamente para vocês pegarem o certificado de vocês. Aí, postaram agora, né?
E é isso. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta para fazer, eu vou encerrar a aula, mas foi um prazer estar aqui. E eu espero encontrar vocês no final do mês, lá no primeiro módulo da pós. Pode estar no 10º período da graduação, viu? Alguém perguntou aí em relação a iniciar a pós. Tem meu e-mail aí, certo? Então, qualquer dúvida também, vocês podem estar mandando e-mail. Eu respondo vocês em relação à pós-graduação. E é isso, gente. Vou finalizar aqui a aula agora. Boa noite para vocês. Um beijo enorme e nos veremos no último final de semana de março. Tchau, tchau.